Estamos de volta e agora recebendo aqui nos nossos estúdios o superintendente da Previdência do Piauí, Marcos Stein. Olá, superintendente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, igualmente. Superintendente, eu começo a nossa entrevista lhe perguntando, hoje o déficit da Previdência aqui no Piauí está em quanto? O nosso déficit bateu esse ano perto de R$1 bilhão, não chegou a todo bilhão, porque nós tivemos um aumento de alíquota em 2018, no começo, nossa alíquota aumentou para 14%. Então, com esse aumento da arrecadação dos servidores, é claro que diminui o déficit, acaba diminuindo aquilo que o Estado tem que mandar para pagar os servidores, os aposentados e pensionistas. Então, nós não chegamos por causa disso, mas nesse ano, a expectativa é que no meio do ano a gente já tenha uma noção de quanto vai chegar até o final. Até porque, em razão de toda essa questão da reforma da Previdência, há um aumento na busca de aposentadoria nas aposentadorias. Todo mundo fica com receio de como vai ser a reforma, de que modo essa reforma pode atingir, de que isso pode empurrar mais tempo eles na atividade. Então, a correria. E é interessante dizer para todos os servidores que não há necessidade de correr. Se você é servidor ou servidora, servidor que atingiu 60 anos de idade, 35 de contribuição ou serviço, tá? Você já adquiriu o direito. Qualquer mudança de previdência que venha posterior após isso, não vai atingir. É o que a gente chama no direito de direito adquirido. A lei não retroage para prejudicar. Não retroage para prejudicar. É o direito adquirido. Assim também a servidora. A servidora que tem lá seus 55 anos e 30 anos de contribuição, também não será atingido. O professor também, só que o professor diminui 5 anos, cada regra, né? O professor são 55 e 30, a professora 50 e 25. Se você atingiu esses requisitos, fiquem tranquilos, qualquer reforma que há, seja qualquer outro presidente, não pode mais mexer nesse direito. Como dizia um ministro ainda da era Collor, é imexível esse direito. Superintendente, é interessante o senhor falar disso, porque assim, a gente recebe muitas ligações de telespectadores aqui da gente falando isso, que o Estado tem retardado a concessão desse benefício da aposentadoria para os servidores, né? O que é que esse retardamento, ele está acontecendo mesmo? O Estado está mais criterioso na concessão desses benefícios para os servidores? Ah, sim, a gente tem um critério maior com relação à concessão. A gente está buscando documentação melhor, até porque existe uma exigência do próprio Tribunal de Contas do Estado. Aí é interessante deixar claro para o servidor o seguinte, olha, a aposentadoria do servidor, ela é por etapas, tá? Primeira etapa, ele dá entrada lá no seu órgão, ou se é da Secretaria de Saúde, se é médico, da Saúde, Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde instrui o processo, esse processo é todo organizado na Secretaria de Saúde, com mapa, com todas as informações do servidor, valor remuneratório, CPF, RG, se tem dependente, se não tem dependente, enfim. Posteriormente, esse processo instruído vai para a Secretaria da Administração, para que o mapa seja realmente revisto, está ok, porque a Secretaria da Administração é o RH, digamos, do Estado, é o recurso humano do Estado, setor de recursos humanos do Estado. Posteriormente, esse processo vai para a Fundação Piauí Previdência, para a Piauí Prev. Lá é que é uma análise jurídica se pode ou não conceder o benefício previdenciário. Por vezes, na ausência de algum documento, esse processo volta para o órgão, para que haja uma explicação, para que haja isso. Se está tudo correto, tudo bem, a gente analisa, aposenta. Essa é uma fase. A fase posterior é que vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, do Estado do Piauí, é que analisa se aquele processo foi realmente instruído corretamente, se tem todos os documentos, se a regra de aposentadoria é a correta, se o valor remuneratório dele é correto. Se estiver correto, o Tribunal de Contas registra o ato. É como se ele dissesse, está ok. Em outras palavras, o ato de registro, é o ato dizendo, seu processo está ótimo, tudo bem, pode continuar aposentado. É isso que o tribunal diz. Se o processo não estiver errado, tiver algum erro, o que ocorre? Esse processo, ele não registra. Ele diz, seu processo não está correto. Aí ele volta para a administração e para a administração vai dizer, depende do caso, por exemplo, pode ser que o tribunal entenda que é um caso de o servidor voltar para a atividade. Aí eu tenho que revogar a portaria de aposentadoria e dizer, servidor, volta para a tua lotação. Ou pode ser um ato formal de eu corrigir o valor remuneratório que está errado, tirar algum tipo de verba que está errada, corrigir um tempo, enfim.
é algum fato disso. Então, por vezes, a gente realmente tem sido um pouco mais criterioso. O que demora muito o processo é esse o problema que eu estava colocando, inclusive, na entrevista anterior. Os documentos. Os documentos, por vezes, são mais difíceis para o servidor ir atrás. E nós estamos agora com um projeto, que a gente termina até o final desse ano, de trazer todas as informações dos servidores ativos, de todos os poderes, para o nosso sistema previdenciário. Aliás, deixar claro que o Piauí hoje é um dos poucos estados no Brasil que o nosso processo de aposentadoria é todo digital, nós não temos papel, praticamente papel zero, é todo na nuvem, todo digital, o processo ele é todo digitalizado. Então, nós estamos Isso facilitaria e agilizaria esse processo? Agiliza o processo, porque ganha tempo o processo. Por exemplo, alguns processos a gente tem que tramitar para a PGE. Você imagina um processo fixo, vai para a PGE, leva uma semana, às vezes, para ir, uma semana para voltar. Então, em média de 10 dias só para tramitar do posto que coleta para levar para a PGE. Hoje, com um Enter, você manda o processo para a PGE. É muito mais rápido. E devolve também no mesmo tanto. Então, o que acontece? Nós estamos trazendo todas as informações dos ativos para dentro do sistema. Com isso, a quantidade de documento que o servidor vai ser exigido será bem menor. Porque eu já tenho muitas informações dele. Informações, entendi. Superintendente, outra pergunta. Qual é hoje, o governador sempre costuma dizer que hoje a gente tem um ativo, né, de servidores com idade já mais avançada, com idade de aposentar, mas o Estado, por questão da lei de responsabilidade fiscal, acaba um pouco limitado em novas contratações, né? E que isso acaba pesando ainda mais a folha da Previdência, né? Como é que vocês... o senhor tem esse cálculo de percentual de servidores ativos e inativos? Hoje o ideal, na verdade, no sistema previdenciário hoje que está posto, que é o chamado repartição simples, é esse o nome técnico, eu teria que ter de 4 a 5 servidores ativos para um servidor aposentado. Hoje eu tenho 1,3 ativos para um aposentado. Está praticamente igual. Então, eu tenho em torno de 40 e poucos mil servidores ativos para 40 mil servidores inativos. Né? Então, está 1 ponto para 1,3. Essa relação está quase igual. E esse ano, por conta da reforma da Previdência, não precisa correr para se aposentar. Só, evidentemente, se a pessoa quiser, um direito. É uma faculdade, um direito de faculdade. Para o Estado, isso não seria, essa busca de aposentadoria por parte do servidor, ela não seria vantajosa? Né? Não, para o Estado, para efeito da conta no final, custo previdenciário aumentaria, com certeza. Aumentaria com uma grande relevância. Né? Então, a nossa expectativa é que o governador está corretíssimo na análise dele. A nossa curva ascendente de quantidade de aposentados, ela vai até 2027, 2028. Ela começa a cair nessa época. Mas até lá, né? Até lá, esse é o problema. Então, isso vai aumentando. E é uma curva realmente, uma curva muito leve, uma curva realmente que sobe rápido. A curva é bem rápida. E é que começa 2028, 29, 30, ela vai começando a cair. A igualdade vai lá para 2080, 2070, que aí já entra numa forma mais leve. É evidente que algumas medidas que a gente está tomando, isso pode diminuir, digamos, esse custo, né? O Estado já adotou uma medida que foi esse aumento da alíquota de contribuição dos servidores, de 11% para 14%. O governador fala agora também na questão de um fundo imobiliário para custear a Previdência. Além dessas medidas, o que é que está sendo estudado ainda pelo Estado para que possa vir a ajudar na folha da Previdência, no pagamento da folha da Previdência, que o governador já tem dito, inclusive no dia da posse dele, ele reiterou que a Previdência hoje é um dos grandes gargalos do Estado, que muito do investimento deixa de ser feito porque o Estado precisa deslocar recursos que seria para investimento para pagamento da Previdência. O fundo de investimento, eu acho que é a grande sacada para o Estado, para os Estados, né? Porque a gente não tem tantas outras fontes de recursos para poder abrir mão. A União é que pode produzir mais recursos, ela pode ir atrás de outros ativos. Mas esse aspecto do fundo de investimento é exatamente isso, imobiliário. Trazer nossos imóveis para dentro de um fundo em que a gente vai poder ali torná-los ativos, evidentemente saber o valor de venda de cada um, tá? E o valor vocacional de cada um, para que serve cada imóvel aquilo. E esse fundo, evidentemente, dependendo dos investimentos que forem colocados determinados deles, pessoas vão investir, vão comprar aquele fundo, que é dinheiro que entra para o fundo, que nessa parte o Estado seria o principal arrecadador desses recursos, né?
E esse dinheiro, claro, ia ter que gerar também emprego. Você imagina o seguinte, vamos pegar aqui um imóvel grande do Estado, que de repente um grupo de investidores diz, eu quero esse imóvel para construir um shopping, ou eu quero esse imóvel para construir conjunto habitacional, ou eu quero esse imóvel para construir um condomínio de luxo aqui. É evidente que esse imóvel estaria dentro desse fundo de investimento, que vários outros investidores teriam interesse e a gente ganharia com a rentabilidade ou a compra dessas cotas do fundo. Então, isso é uma forma que o Estado está encontrando de tentar realmente fazer dinheiro, trazer novos ativos. Aí também entra a questão das terras do agronegócio, que é outro ponto importante que a gente tem. Tem as terras que a gente precisa arrecadar essas terras. Só para interrompendo aqui, uma das questões hoje, a gente está discutindo muito a questão dessa reforma da Previdência, inclusive a nível nacional. O novo presidente já chegou a falar de uma nova proposta, né, de idade para aposentadoria, de idade mínima para aposentadoria. O Estado aqui chegou a falar numa Previdência suplementar, né, complementar. E o senhor acredita que as discussões em relação à idade mínima, em relação à reforma previdenciária de uma forma geral, ela esbarra em questões, digamos assim, politiqueiras, impopulares, e aí acaba que muitos dos políticos, muitos dos gestores acabam retardando essa reforma, que é necessária, né, que não é um problema que não atinge só o Piauí, atinge o Brasil todo. O senhor acredita que acaba barrando por questões mesmo eleitorais, politiqueiras, como a gente pode dizer? Olha, na verdade, é complicado, veja bem, porque é uma discussão que tem que existir. Não tem, o nosso sistema previdenciário, há muito tempo, ele não condiz com a realidade financeira, seja do país ou a mesma realidade financeira previdenciária. É preciso deixar claro que não pode ser tratado de forma politiqueira, de querer fazer determinadas manobras políticas ou querer ganhar, garear créditos políticos com a população defendendo contra uma reforma previdenciária. Claro que a gente precisa ver que reforma é que está posta, qual é o tipo de reforma que vai ser colocada. É uma reforma que, de repente, como eu coloquei, iguala um desigual? É complicado. Nós temos que ter uma reforma que seja justa, que tenha uma justa medida para aquele que trabalha em situações precárias e para aquele que trabalha em situação melhor. Essa é uma defesa que eu faço. Ela tem que ter essa visão clara de como vai se dar ela, para que de repente eu não possa enfraquecer quem é mais fraco e fortalecer quem é mais forte, quem já tem alguns benefícios, alguns direitos a mais. E aí, deixando em outras palavras, eu tenho que ter muito cuidado na reforma que eu vou fazer no setor privado e tenho que ter mais atenção que fazer no setor público, na reforma do setor público, na reforma dos servidores, que na minha visão, eles têm mais benefícios que o setor privado. É indiscutível isso. É indiscutível. Quem disser ao contrário, infelizmente, está defendendo a si próprio, ou defendendo alguém, na defesa de alguém. Mas colocando de forma razoável, realística, proporcional, eles são bem desiguais os dois sistemas. O sistema privado, que é o do INSS, do Regime Geral de Previdência, ele tem regras bem mais diferentes, bem mais, digamos, um pouco mais severas e mais duras, enquanto as regras do regime próprio de Previdência, elas são bem mais leves, bem mais flexíveis, bem mais trazendo benefícios, trazendo mais garantias, mais direitos e etc. A nossa Previdência Complementar já está aguardando só a assinatura do diretor da Previc, que a Previc é um órgão, uma autarquia do governo federal, submetido hoje ao Ministério da Fazenda. Interessante é que a Previc ela é o órgão que só através da Previc, com a Previc autorizando, é que pode funcionar a Previdência Complementar. Não basta o Estado ter lei, não basta o Estado ter organização ou aderir como nós aderimos à Prev Nordeste, mas é preciso que a Previc autorize. A Previc autoriza, fiscaliza, audita, normatiza, então ela tem toda essa capacidade de fiscalização. A nossa já está na Previc, para o setor executivo e legislativo. Falta ainda o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e Defensoria. A gente vai retomar a conversa agora com o Tribunal de Contas. Eu tenho já uma pré-agenda com o conselheiro Abelardo, que tomou posse recentemente, para a gente retomar a discussão no Tribunal de Contas, que eu acredito que o Tribunal de Contas foi quem puxou uma discussão nesse sentido. Então, nessa forma, eu estou colocando o tribunal não é em detrimento aos outros, mas pelo contrário, porque o Tribunal de Contas foi que puxou a discussão primeiro, né? Foi quem mais trouxe uma audiência pública, fomentou discussões, é quem eu tenho tido mais contato nas discussões. Então, nós vamos primeiro ao Tribunal de Contas e, claro, vamos todos os outros poderes visitar, principalmente o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça,
que mudaram agora de presidência, né, de chefia maior, que hoje é o conselheiro Abelardo e agora o desembargador de Sebastião. Então, nós vamos tomar isso. A Previdência Complementar é uma medida que a gente tomou também, aumento de alíquota, a Previdência Complementar, as alterações nas pensões, que hoje nós temos pensões vitalícias e temporárias. O viúvo ou viúva de 18 a 43 anos recebe uma pensão temporária, que varia de 3 anos a 15 anos, dependendo da faixa etária. Acima de 44 é que a pensão é vitalícia. Não havia isso, a pensão era vitalícia. Nós tivemos casos no Piauí, casos de que o servidor passou em concurso recente, infelizmente aconteceu um sinistro com o servidor, ele veio a óbito e a sua companheira tinha 25 anos de idade. E ela veio receber pensão até quando? Se a expectativa de vida é de 75 anos. Superintendente, nosso tempo aqui é curto, né? A gente tem um assunto que rende bastante, mas a gente gostaria de agradecer aqui a sua participação, seus esclarecimentos aqui e até deixar o convite para outras oportunidades de o senhor estar aqui com a gente novamente. Eu agradeço o espaço e quero realmente o espaço, porque 2019 vai ser um ano que nós vamos ter muita novidade. E nós vamos ainda pensar algumas coisas ainda para esse ano, logo a gente vai estar noticiando aqui tudinho. No Legislativo. Tá certo. Obrigado. Então. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. E agora você fica com o Assembleia em Foco. A gente tem um encontro aqui amanhã. Te aguardo.